Hoje é segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, agora são 8h08. E é isso, acho que tem alguém quer mais falar alguma coisa das meninas? Algo que eu esqueci de falar? Enfim, só por uma questão de organização, como a gente é muito, tem bastante gente aqui, a gente vai fazer o seguinte: primeiro vai abrir essa conversa entre Fernando Neves, Nilton Moreno, Márcio Abreu e o Zé, e aí depois, quem tiver perguntas pontuais, de repente a gente pode ir colocando no chat, mas a gente deixa as perguntas para abrir a pergunta para o fim. Vou controlando o horário aqui também, a gente tem 1h30 para esse encontro, eu espero que seja tempo suficiente, mas a gente vai indo todo mundo junto. Bem-vindos, obrigado, e é isso, Zé, está contigo. Fique à vontade, a ideia é fazer uma conversa informal, então, Zé, se você quiser acender o seu cigarro, tomar o seu uísque, que a gente sabe que você gosta, tá super liberado. Valeu, gente. Obrigado, Du. Eu já vou começar com algo bombástico, faz 1 mês e meio que eu estou sem fumar. Então, era de 25 a 35 cigarros dia, agora não. Então, de vez em quando, parece que eu vou sair um pouco da órbita, atribuo isso a um poder lírico meu e não a falta de nicotina no meu corpo. Mas, obviamente, é a falta de nicotina ainda. Então, por isso esse convite é uma proporção maior ainda para mim, né? Num momento como esse, de tanta reinvenção pessoal, onde hábitos têm que se mudar, um pouco como o Handke fala, e tanta gente diz, né? Mude a forma, que talvez assim seja mais fácil mudar a essência. Ou a essência pode estimular, mas você tem que transformá-la em forma. E nada mais é o teatro do que isso, né? O teatro é a necessidade imediata de tridimensionalizar algo, de pôr algo em concretude, em corpos presentes ou não, mas daqui a pouco vamos entrar nessa discussão, acho que todos juntos, mas de algo que está no logos, que depois traz para um pathos e depois traz para um concreto, um ethos, né? Eu acho isso muito bonito e muito forte. Então, esse pequeno prólogo a partir do momento que eu parei de fumar, que é uma tentativa de reinvenção minha a partir de momentos que a gente está vivendo agora. E eu vejo isso com uma beleza dos Fofos em Cena, que eu participei durante 12 anos juntos, então por isso eu quero agradecer a todos que estão aqui, todos vocês mesmo, Eric, Simone, Kátia, Cris, Estela, Leozinho, Marcelito, Ataíde, Paulinho de Pontes, quem mais está nosso aqui? Newton e, obviamente, Neves. Está aqui, e o Neves que fez verbalmente esse convite, essa delicadeza, essa honraria de me chamar quase como se eu fosse um anfíbio, né? Que já fui dos fofos, mas nunca se deixa de ser fofo. O Paulinho de Pontes gosta de ficar bradando o tempo todo, né? Uma vez fofos jamais deixará de ser, e jamais deixaremos de ser mesmo, né? Porque fazer parte de um grupo é estabelecer raízes, é entender fissuras, é entender algo que talvez atribua um pouco mais de sentido a essa vida que parece tão absurda, tão despropositada, especialmente em tempos que a gente está vivendo agora, onde tudo é um convite ao desespero ou ao desencanto, como diria Weber, né? Parece que é um encanto do mundo que está apresentar para a gente, mas está perto de pessoas que continuam batendo a cabeça no muro e ainda gritando: ou o muro quebra ou a minha cabeça. Não há nada mais estimulante do que isso. E vocês, fofos, agora com esse projeto voltando, com essa força do Neves, de todos vocês agora com esses cursos estão trazendo, 20 anos de história. Puta, é coisa, né? É muita coisa. E especialmente pós o momento que a gente está vivendo, onde apocalipticamente, né, o apocalipse, que eu acho bonito, a gente vive, eu acho que apocalipse diariamente na nossa vida, se a gente está atento e sensível, mas agora o mundo se propôs a isso. E apocalipse eu falo no sentido etimológico da palavra, que é desvelar, desvendar, revelar. O mundo está se revelando cada vez mais. E não à toa também que vem esse tipo de proteína, esse vírus querendo se instalar e acabar com as coisas, e acabar até com as hipocrisias, acabar com os medos, ou ressaltá-las. A gente está vivendo tempos muito duros agora, muito difíceis, onde corpos, vontades, espíritos e almas estão sendo
não só invisibilizados, estão sendo mortos, estão sendo vilanizados, estão sendo esquecidos, estão sendo pulverizados. E aqui a gente tem 3 pessoas como Nilton Moreno, Fernando Neves e Márcio Abreu, que trabalham num lugar de condução, a condução da criação da palavra, da criação da cena, da criação de um tipo de reflexão, onde vocês tentam o tempo todo pôr esses seus corpos em atrito com os outros, criar corpos nos outros para que eles criem atrito novamente. E eu acho que, em momentos como esse, é um privilégio a gente poder estar abrindo novamente um processo como esse. Você falou, é um papo informal? É. Eu espero, sim, o tempo todo que Érica, Kátia, Simone, Cris, Paulo, Esteves, Ataíde venham falando juntos, porque isso é uma voz única de todo mundo. E foi assim que os Fofos se constituíram. Desculpa ser um pouco prolixo, eu acho que é um pouco a saudade, eu abro a boca, então eu estou deixando um pouco o pensamento se construir na hora. E aí eu estou sendo um pouco tomado pela emoção aqui. E a emoção me diz porque esse grupo me forjou não só artisticamente, mas afetivamente e amorosamente. E hoje em dia eu entendo isso como um uruboros. Não há mais distinção. Se eu paro de fumar é para eu ser uma melhor pessoa, se eu amo mais alguém é para eu ser um melhor artista, se eu faço uma melhor obra é para eu poder amar mais profundamente uma outra pessoa. Então, eu não sei mais qual alimenta qual e eu prefiro não saber cada vez mais. E eu vejo nessas 3 pessoas que estão aqui e vejo em todas as pessoas do grupo dos Fofos e em vários amigos aqui que estão também nessas telas, nesse mundo bidimensional louco que estamos, né, compilados, mas que é uma forma da gente ainda continuar fazendo, que ainda buscam isso e buscam de maneira tenaz, buscam de maneira ainda... A palavra parece estranha, mas atabalhoada, e que o mundo seja cada vez mais atabalhoado e não seja tão correto, né? Que a gente possa mais deformar do que formar. Esse seu pai. Como a... E nesse momento, é muito pouco... Agora, muitos já conhecem, né? Um diretor, dramaturgo, ator, um pensador do seu tempo, algo devoto também. Beleza, Valdir. Lindo. Chegou mais um fofo. Onde ele vem trabalhando, né, há muitos anos, aprofundando e pondo em risco a sua visão artística, pondo em risco as suas amizades e seu lugar, não só ele com a Giovanna Suar, com a Nádia Naira, mas também trazendo agregados que vão somando, mas além desse núcleo rígido, sempre muito aberto para o que está acontecendo. E agora ele é o que está vindo provocar os Fofos, né? Um grupo já longevo, de 20 anos, que teve sempre 2 conduções artísticas de pedais muito similares ou de encontros, eu vou usar populares, mas porque exatamente estão falando com a gente, estão falando do ser humano, de necessidades deles, onde convergiam numa miríade de espetáculos que os Fofos fizeram, que abarcaram vários lugares, e daqui a pouco isso vai ser tema para a gente entender se isso é contemporâneo ou não, pelo amor de Deus, esse papo é tão inglório quanto, mas eu acho que é necessário que a gente fale, né, daqui a pouco, tendo, né, Nilton Moreno também, dramaturgo, diretor, pesquisador, alguém que está em busca de uma fissura da sua escrita, da sua dramaturgia, agora recentemente também voltou a dirigir, depois de quase 10 anos, uma beleza ver isso, a necessidade da autoralidade dele, da sangue para os caninos. Consegui. Obrigado, que bom, Selma. Bem-vinda. E também de Fernando Neves, esse outro grande diretor, pensador do seu tempo, que vem de 2 escolas e viveu uma época de muito conflito, contradições internas, e hoje essas contradições são a grande beleza e o grande caminho que ele caminha hoje. Esses 3 diretores e dramaturgos, de certa maneira, eles estão sempre recriando a palavra para a palavra gerar corpo, o corpo reatritar a palavra e poder ficcionalizar algo que eles intuem, mas vão entender na hora da realização. Eu acho que cada vez mais é isso, né? Quanto menos sabemos nomear, menos está em camadas, menos está em caixas, menos está de forma classificatória. Saindo de uma forma classificatória é o primeiro passo que a gente pode dar para a gente sair desse status quo, sair um pouco dessas hierarquias acachapantes ou sair do que a gente está vivendo hoje.
desses desmontes, dessas invisibilidades, dessas mortes metafóricas e literais que estão acontecendo. E isso está no discurso desses três grandes, de Newton Moreno, de Fernando Neves e de Márcio Abreu. Então, nesse momento, com o Márcio chegando, grande Márcio Abreu, que agora vai provocar, que tem todo um trabalho agora, curiosamente também, esse seria o mais óbvio de linkar, né? Acabou de trabalhar também há alguns anos com uma grande companhia desse país, fazendo um trabalho de releitura e redescoberta entre eles, e agora os fofos o chamam para fazer isso também, mas ele está agora num trabalho tão pessoal de desconstrução de risco artístico e autoral, que é nada mais interessante e necessário para um grupo como esse, que o tempo todo estava com os dois pés numa canoa, sem saber para onde estava navegando sempre. E não que isso fosse ruim, pelo contrário, né? Mares foram descobertos dessa maneira, assim. Desejos foram descobertos, Márcio. Você está chegando num grupo onde todos, de maneira indissociável e todos mesmos, sem nenhum tipo de exceção, todos têm outros tipos de habilidades, desejos e contribuições com o grupo. Sempre, sempre. Desde partes técnicas a partes emocionais, assim. É um grupo... Voltou. E aí, a loucura é essa. Então, você vai pegar um grupo que é um manancial de vontades, ideias e de pulsões. Eu acho que nada mais necessário para uma pessoa como você, como um Hefesto, um vulcano da construção, ter esse tipo de magma que eles estão trazendo. É um pouco... Uma grande estátua só é feita se tem uma boa argila ou se tem uma bom mármore, e eles vão te dar o melhor mineral possível para fazer isso. Então, de certa maneira, eu admiro esse momento que vocês vão começar a viver hoje. Admiro esse momento que todos aqui podem agora acompanhar e vivenciar, porque esse é um momento inaugural, um momento iniciático, que raramente é visto por outras pessoas de fora, há poucos convidados, mas, de novo, esse projeto nasceu de 20 anos de uma companhia, e que é muita coisa, com um outro diretor que já tem um lastro, uma trajetória gigantesca, com pessoas que já têm lastros de trajetórias gigantescas, que se chama Aquilo Deu Nisso. Hoje estamos vendo algo que talvez isso vai dar naquilo, e só veremos daqui lá na frente. Teremos todas as dúvidas do mundo daqui até lá, mas que bela caminhada e travessia. E travessia, olha que bela, né? Vem da etimologia também de atravessar, de perire. Perire vem de por perigo. E perigo é também caminhar. Então é muito belo ver isso. É uma bela travessia que está começando, não sem perigo, não sem angústia. Então, eu queria agradecer de novo a todos os fofos aqui presentes, a Neves pelo convite pessoal que me fez e pelo papo, como você foi tão doce e continua sempre me guiando, me estimulando e fazendo ter vontade de sair da cama e continuar fazendo a única coisa que parece que a gente se devotou a fazer: contar histórias, organizar coisas, atribuir símbolos e lirismos a um mundo que insiste que isso não é interessante, a um neoliberalismo que acha que a gente tem que ser asséptico para ser aceito, onde ter é ser, onde a matéria importa mais, o acúmulo dela. Não. O acúmulo disso está em outro lugar. E hoje, olha isso daqui, somos 127 pessoas numa sala, podendo acumular algo que ninguém vai tirar, nem na hora do nosso suspiro final. E eu espero poder lembrar desse momento, e sei que vai ser um desses momentos, no momento que eu der meu suspiro final. Então, agradeço a todos de coração. Gostaria muito agora que a gente pudesse falar de maneira super informal e bela sobre rumos, caminhos, dúvidas, dores, medos. Certezas? Sim, vão ser transitórias, talvez vão mudar, mas também é belo para a gente poder depois lembrar o que foi um ponto de partida. Marcinho Abreu, meu beijo mais lindo e carinhoso a você. Neves Moreno e todos os fofos, meus amores. Minha devoção mais sincera. Bom, desculpa, ficou aquele silêncio, vamos voltar então, voltando à programação. Bom,
Então, vamos jogar lá uma provocação, né? Nesses tempos, né, os caminhos agora, especialmente Neves, agora está voltando com todo o grupo dos fofos, mas recentemente tivemos agora, e recentemente digo, né, no último momento, Newton com sua dramaturgia e sua direção, e Márcio também, no seu Sem Palavras, né? Newton Moreno com Sonho, e Márcio com seu Sem Palavras, onde corpos, angústia, a fúria e um idealismo por esse mundo, pegando por um lado extremamente doce, mas não esquecendo a espada, né, um pouco pela espada e pela palavra foram falados, vocês deram uma fissurada ou puseram um grito para fora. Um grito algumas vezes doce, outras vezes derrubando as montanhas e as paredes de Jericó. Como vocês estão vendo agora esse momento, o Newton, que acabou de terminar seu cartaz desse espetáculo, Marcinho está terminando agora e saindo, e curiosamente vocês dois foram os representantes brasileiros do Mirada, foi a grande retorno do Sesc também, né? Agora com um festival latino-americano, onde existe uma grande preocupação de se repensar de novo o que é o nosso lugar de decolonização, de não classificatório, uma fuga de um eurocentrismo assediante. Então, eu acredito que vocês estão extremamente pululantes e com uma voltagem sobre isso, e com desejos para frente ou desejos de rever coisas. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Falhou para mim um pouquinho, Zé, essa tua colocação final, mas eu acho que eu consegui entender o principal assim do que você colocou. Eu estou bastante comovido assim pelas tuas palavras. Acho que você trouxe para o início dessa conversa um modo de abordar o encontro que, de alguma maneira, estabelece a vibração aqui dessa sala inóspita, né? E aquece um pouco essa possibilidade que a essa altura, assim, eu imagino que não só eu, mas a maioria das pessoas que estejam aqui se sintam assim um pouco cansadas desse modo de interlocução bastante restritivo, assim, de baixa tecnologia, né? E que foi muitas vezes nesse período triste que a gente vive alçada à novidade, né? A descoberta, né? Teve gente até que andou criando cursos de formação em teatro online, como se isso fosse uma grande novidade, se comunicar através de uma plataforma tão patética e pobre como é o Zoom, por exemplo, né? Assim, chamar isso de alta tecnologia revela muito da tragédia que a gente vive, sobretudo sobre o ponto de vista das linguagens, né? Eu percebo que a grande divisa que a gente tem diante de nós, né? E todos os maiores desafios para manter vida viva sobre a Terra e além dela são desafios ligados direto ou indiretamente às linguagens, né? Aquilo que nos oprime, que nos impede, que nos mata, passa por estruturas de linguagem que se afirmam preponderantes em detrimento de outras, né? E assim é a história, tem sido a história dessa pobre humanidade, né? Então, eu acredito com muito vigor também nos campos das linguagens como não só lugar de refúgio, mas como lugar de reelaboração
dos sentidos da vida, né? Então, nessa perspectiva, o teatro, entre todas as linguagens, ocupa um lugar muito forte, né? Porque o teatro ele é, por definição, incongruente, né? O teatro não cabe, nunca coube, né? Nunca coube o teatro em nenhum formato, em nenhum modelo de sociedade. O teatro sempre foi, historicamente mesmo, uma espécie de, digamos, incômodo, assim, né? No movimento de assentar de assentar a cultura, né? Os padrões culturais. O teatro, de alguma maneira, sempre desestabilizou padrões, né? Ao mesmo tempo, né? Assim, contraditoriamente, o teatro também, ao longo da história, foi e é plataforma de reprodução de padrões, né? Então, quando a gente fala do teatro, é sempre bom não singularizar, assim, não usar no singular, né? É bom a gente entender que as perspectivas do teatro são muitas e plurais, portanto, né? E que o teatro, ou os teatros, não são, sobretudo para nós, no país com tantas idiosincrasias, tantas curvas mal feitas, tantas histórias não contadas, né? Tanta memória apagada, tantas vozes caladas, tantos corpos mortos e violentados, né? Com tantos impedimentos, os teatros no Brasil não podem ser entendidos e nem devem como expressão desse teatro unívoco de raiz europeia, né? As formas dramáticas, extradramáticas, paradramáticas, adramáticas que a gente encontra na pluralidade da arte viva feita no Brasil, da arte presencial feita no Brasil, tem matrizes múltiplas, assim como nós, culturalmente, também somos expressões múltiplas de raízes múltiplas, mesmo de modo, muitas vezes, inconsciente, né? Então, estar aqui, nesse Mondrian, nesse pobre Mondrian, que foi alçado à alta tecnologia, e com vocês, me dá um alento assim de consciência mesmo, né? Porque, apesar disso, né, apesar dessa circunstância restritiva, a gente ainda pode se propor a um nível de encontro, de debate, de conversa, de escuta e de mobilização que faz aparecer uma fala tão lúcida, tão brilhante, tão generosa, amorosa como a do Zé. Então, eu quero começar a minha fala agradecendo por ter a oportunidade de ouvir tudo com muita nitidez, salvo os momentos em que o sinal falhou. Com muita nitidez, eu quero te dizer, Zé, que eu ouvi tudinho que você disse e guardo comigo aqui, com muita atenção e cuidado. Muito obrigado. E também agradecer aos fofos, que são um lugar de resistência, né, na nossa arte, e também um lugar de invenção, que, coincidentemente, né, que tem idade parecida com a da companhia que eu ajudei a criar, e com quem eu também trabalho, que é a Companhia Brasileira. São grupos assim contemporâneos, né? São projetos artísticos contemporâneos,
e que já Mas não tivemos consigo entrar na televisão. Pode desligar o seu. já tivemos a chance de nos encontrar em outras ocasiões. E eu não me vejo com outra vontade, senão a de agradecer a esse chamamento, a oportunidade de estar aqui para, digamos assim, engrossar o caldo, o caldo grosso, assim, borbulhante da trajetória desse grupo, assim, e também me deixar um pouco devorar também por essa massa criativa e por essa memória e esses múltiplos movimentos que são a história dos fofos, né? Que também me atravessam como artista. Eu não sou fofo, mas eu sou afetado pela memória e pela história desse grupo, né? Como contemporâneo, um artista que vive esse tempo, né? Eu fiquei pensando assim nas palavras que você disse e também como eu chegaria aqui, né, nesse encontro, nesse primeiro encontro nosso. A gente tinha marcado um encontro presencial em São Paulo na semana da estreia da temporada de 100 Palavras, mas eu fiquei com Covid e a gente teve que abortar esse encontro presencial. Então, a gente está fazendo esse primeiro encontro aqui e a materialidade desse encontro é o que a gente tem agora. Então, também essa consciência de lidar com o que é dado, eu acho um ponto importante de se discutir nesse momento de carestia e de restrições intensas e severas, né? E eu, para refletir sobre uma coisa assim, eu nunca achei muito interessante o mundo ideal. Eu acho que a ideia de assim essas idealizações que a gente muitas vezes herda inconscientemente, sem saber de onde vem, por exemplo, muito do romantismo, que o processo criativo tem uma espécie de... O processo criativo na arte, às vezes, tem uma espécie de ponte assim, de inspiração que, de algum modo, exclui a materialidade do fazer e das decisões que um artista tem que tomar na fricção, muitas vezes até no confronto com as materialidades do real. Então, que essa inspiração ela é dada, ela nos é oferecida, ela nos é dada como se o trabalho, o estudo, os movimentos todos que um artista faz durante seu cotidiano fossem menos importantes para gerar campos inspiracionais, fossem menos importantes do que essa luz divina que chega de algum lugar, sabe-se lá de onde, segundo cada crença, né? Mas assim, eu acho importante, sempre achei importante na minha trajetória e na minha vida mesmo, assim, que se confunde com a minha trajetória, assim, olhar com muita lucidez para aquilo que está dado. Assim, então, está dado que nosso primeiro encontro é aqui pelo Zoom, e essa é a materialidade desse momento. Eu não acho isso nem pior nem melhor do que nada. Aliás, eu não acho nada a respeito disso. Eu só estou aqui e tentando dar o meu melhor e ter a minha escuta muito ativa e um movimento de tentar nutrir esse encontro, né, aqui entre nós. E essa perspectiva de lidar com as materialidades daquilo que está dado me parece um desafio importante na arte em tempos de impedimento, em tempos de guerra, né? Uma certa guerra, um certo aspecto de guerra que tem o tempo que a gente vive hoje no Brasil. E eu acho que especificamente no Brasil não dá para generalizar nem relativizar tudo.
não é todo o mundo que vive específicas restrições e violências que a gente vive no Brasil. Não é todo mundo que vive, por exemplo, o assassinato do Moise numa praia do Rio de Janeiro, porque foi cobrar o seu pagamento. E isso parece banal, assim, né? Em qualquer mente consciente, assim, em coletividade, comunidade, sociedade com mínimos valores a respeito da vida, um acontecimento assim seria marco, seria responsável por mudanças de rota, por transformações profundas, por paradas para se reavaliar, ao passo que esse é um acontecimento que se perde entre milhões de acontecimentos como esse ou mais violentos. Então, como a arte e cada um de nós, cada uma de nós e a sociedade, nós como coletivo, como sociedade, somos capazes de fato de receber essas violências, essa dimensão do mundo em nós e transmutarmos e devolvermos para a sociedade como gestos artísticos que melhorem a vida, melhorem o outro, melhorem e transformem cada um de nós. Eu acho que o que é dado é inescapável. Não é possível pensar, para mim, a arte no mundo, e falando aqui especificamente desse país, sem partir disso que é dado, que é essa sociedade arruinada, que é essa sociedade que não conta sistematicamente as suas histórias, as suas histórias de fato, né? que vira as costas e que apaga os fatos, os acontecimentos e a memória. Né? Então, o que é dado é isso. O que é dado é um impedimento, é uma dimensão de morte que eu acho que a gente ainda não tomou consciência do que é. A dimensão da morte física, evidentemente, esse número, que já nem assusta mais, né? Porque os números eles são colocados como no lugar da informação quase algorítmica, né? Então, a gente olha números assim, tantos mortos, tantos infectados, tantas pessoas num massacre nessa ou naquela comunidade, tantos índios, né? Tantas árvores, tantos hectares, né? Sempre uma numerificação que também se torna um tipo de informação já lida de antemão e que a gente não é capaz de ler com a nitidez e a urgência que se faz necessária, né? Então, a gente tem o desafio de reaprender a ler, reaprender a falar, reaprender a ouvir, reaprender a silenciar, né? Eu acho que está tudo colocado em jogo agora, em questão, na vida. E por que a arte estaria isenta disso, né? Ao contrário, talvez o campo da arte seja o que mais tenha potencialidade de reconfigurar, de triturar um pouco tudo isso, assim, de reelaborar com elementos da linguagem que fazem emergir as potencialidades sensíveis que a gente tem de ler o mundo e também de responder ao mundo com gestos outros, que não os reativos no nível da violência que chega até nós. Né? Então, é nesse sentido que é com essa vibração que eu chego nesse encontro, é a partir daí que eu gostaria de contribuir com essa conversa e também com esse chamamento para estar com os fofos num experimento
artístico, criativo, cênico, não sei do que chamar nesse momento. Acho que digamos assim, os espaços, eles existem, né? Muitos deles estão fechados, outros abertos. Estou falando de espaço também simbolicamente, né? Não só os físicos, né? E eu tenho a sensação que a gente precisa ocupar todos os espaços que a gente percebe que estão ali, né? Porque nesses momentos assim de exceção, se a gente não ocupa um espaço, outra pessoa pode ocupar. E a gente está em guerra, então pode ser um inimigo que ocupa aquele lugar. Então é melhor que a gente ocupe, mesmo sem saber, humildemente. Mas estar ali, a simples, mas poderosa presença, muitas vezes é capaz de mudar coisas que a gente nem sabe. Então, estar presentes e comprometidos, assim, né? Permeáveis, com disponibilidade para começar, tem que começar. Né? Acabou. Tem algo que acabou. Tem muitos algos que acabaram. Então, não tem antes e depois mais. Né? Não tem, antes era assim, agora e depois será como. Não tem o depois. Não há depois. Né? Não há futuro. Futuro não há. Não tem essa ideia, essa linguagem, essa perspectiva que a gente, digamos assim, considerar lá. Até eu, para falar isso, ainda estou ligado numa linguagem, assim, estou falando antes. Né? Não tem. Só existe agora, porque a possibilidade da gente acordar amanhã com vida, ela só existe a partir do que a gente for capaz de fazer agora. Então, o presente ganhou uma dimensão assim belíssima, eu acho, assim, de urgência de vida. Então, cada ato nosso, cada palavra nossa, cada gesto, ele nos tocou viver esse tempo. Então, felizmente ou infelizmente, cada coisa que a gente faz não pode ser banal. Ela tem que inspirar alguma coisa, algum sentido de vida no outro. Tem que contribuir para melhorar um pouco essa paisagem arruinada. Tem que desenhar algum caminho assim, que a gente possa falar, vou por ali. Mesmo que eu me equivoque, me estrepe, depois mude, mas assim, entende? É o presente que inaugura algo agora. Esse agora que é múltiplo, né? Um agora que é ao mesmo tempo futuro e é ao mesmo tempo o passado radicalmente, no sentido de que a gente perdeu. O Brasil é um país sem passado, porque ele não contou a sua história, de fato. Então, o presente ele adquire essa dimensão polissêmica, polifônica, né? Ele vira uma obra de arte de geração de vida. Assim, eu acho que isso não precisa ser entendido como tragédia. Eu acho que esse é o tempo que nos toca e eu vejo isso com alegria. Eu vejo isso que está dado com alegria. Com medo, muitas vezes, com raiva, com muita fúria. Mas também com alegria de ter a oportunidade, a chance de ocupar esse espaço. E eu acho que a divisa, a estratégia, infelizmente, essa palavra, as armas, eu não gostaria de usar essa palavra, mas eu me vejo impelido a usar as armas, as ferramentas, né? Assim, são da linguagem. As nossas ferramentas são essas, não outras. Então, a palavra é uma ferramenta, o tempo, os corpos, né? Sons,
cores. Aquilo também que a gente não consegue dizer em palavras, né? Porque tem uma série de ferramentas assim, que estão aqui, né? Que são da ordem do indizível. E é importante ter a coragem de colocar aquilo que está na ordem do indizível no campo das linguagens. A gente não precisa cair na armadilha de ter que decifrar tudo a todo tempo. É preciso ter coragem e reivindicar também esse lugar do indecifrável, do indizível, permanecer um pouco nisso que a gente não sabe inteiramente. Então, eu venho também para esse encontro assim. Eu não sei nada a respeito desse trabalho. Nada, absolutamente nada. Aquilo deu nisso, isso dará naquilo ou naquilo outro. Em alguma coisa dará, né? A gente está aqui, já está dando. Né? E essa também disponibilidade para estar aberto ao movimento, como o Zé falou no início, né, o pensamento se constrói no dizer, né, na enunciação da fala. Eu acho que esse é um momento assim importante de ter a coragem de se colocar nessa corrente, né, nesse rio. Eu participei de uma conversa, de um encontro com o Ailton Krenak ontem. Ele fez uma formulação muito bonita, que é uma provocação a nós artistas, assim, a arte como inundação. É bonito, né? Está na hora da arte inundar, como um rio represado, né? Nessas cidades que a gente, como civilização, erigiu, construiu, essas cidades que canalizam os rios, aprisionam os rios, né? E aí, de repente, a natureza vem, o rio se rebela, né? Ele engrossa, assim, e aí ele rasga o concreto, e aí ele inunda. Ele sai pelos bueiros, ele invade os porões, ele destrói, né? Ele causa e mata, mas ele também ele afirma faz a gente lembrar de talvez alguns sentidos de vida, de movimento que a gente irresponsavelmente como sociedade abriu mão, esqueceu, vendeu, né? Como Faustos, né? Então, eu estou assim acreditando muito nesse sentido da arte como inundação, assim. E estou aqui com o coração aberto, o corpo disponível, com uma escuta muito, muito atenta, assim, para encontrar esse grupo que moveu e move tanta coisa no teatro brasileiro, na arte no Brasil, que tem o exercício justamente de uma prerrogativa que parece óbvia, mas não é, que é entender perspectivas da vida e do diálogo, do debate, da ação no coletivo, porque a ideia de coletivo, de colaborativo, de colaboração, de trabalhar junto, não sei o quê, tudo isso vai sendo categorizado e até, digamos assim, teorizado na academia e muitas vezes replicado nas experiências, né, coletivas, entre aspas, coletivas de criação, e parece óbvio, mas não é. É muito complexo entender o que é o trabalho de um grupo e se entender nesse movimento. É muito difícil, porque muitas vezes o que é coletivo se confunde, tem uma curva assim do coletivo que fica muito próxima do apagamento das individualidades. Então, às vezes, a ideia de coletivo dá a volta, assim, né? E assim, faz uma volta meio drástica demais e acaba se reproduzindo como padrão também de opressão. Ao mesmo tempo,
Também, muitas vezes eu vejo que as experiências de coletivo acabam, digamos, inclusive coletivizando, no pior dos sentidos, digamos, o que cada um tem de melhor, assim, pode oferecer, né? Fica sendo colocado tudo no mesmo lugar, quase como, sei lá, um rapto uma apropriação assim do que o outro tem de melhor e você quer para você também, tem que ser de todo mundo, né? Tem uma coisa tudo de todo mundo, nada de ninguém, assim, a colaboração às vezes mascara recalques, né? Às vezes você tem vontade de fazer uma coisa, mas aí você não declara porque você acha que, né, é tudo coletivo. Então, o coletivo é problemático, assim como a democracia é problemática, né? Não é uma coisa assim que se pratica sem se perguntar e se questionar mesmo profundamente sobre qual é o seu lugar no mundo, que comunidades você quer formar, que comunidades você quer participar, o que você oferece como potência, o que uma comunidade agrega para um movimento maior, de um coletivo maior que uma sociedade, né? São desafios enormes e os fofos são isso também, de certa medida, nessa trajetória de um coletivo tão diverso, tão plural, inclusive regionalmente, tem o grupo de turma de São Paulo, a turma de Pernambuco, né? Tem um monte de coisa, né? Tem pesquisas com caminhos também diversos dentro do próprio grupo, né? Tanta radicalidade no seu gesto criativo e artístico na cena brasileira, assim, né? Uma trajetória incontornável. Qualquer pessoa que faça teatro não pode desviar da trajetória dos focos, né? É incontornável, né? É uma vibração dentro do teatro, entre outras tantas vibrações, dentro da história do nosso teatro, essa arte contemporânea. Então, eu venho com essa consciência também de o que são os fofos, e que também teve esse momento, né, de, sei lá, de pausa, de latência, né? Uma latência, ali latejando, aí uma hora pulsa de maior potência de novo e descreve outra trajetória. Então, eu fico muito provocado, tenho a menor ideia do que eu vou fazer, fico muito provocado e feliz assim de estar aqui com vocês, e acho sim que assim o movimento de vocês de se reconectar e me convidar para esse momento digamos assim, reanima uma consciência, uma responsabilidade sobre quem somos nós, todos e todas que estamos aqui, no panorama do teatro de hoje no Brasil, que é muito forte, né? A gente sabe, e que a gente tem uma fundamental importância nesse momento de reconstrução. Por mais que queiram, né, assim, minar a nossa autoestima, né? Eles não conseguem. Assim, eu tenho uma enorme autoestima, não só individual, assim, mas uma autocoletiva estima pelo teatro que a gente faz, por cada artista, por cada par. Assim, eu me sinto um pouco cada um, assim, né? Quando os fofos fazem uma coisa vibrante, e estão ali gerando movimento, eu me vejo ali. Quando o Zé estreia uma peça, o Milton escreve, dirige, gera um movimento, faz uma fala, eu me vejo ali. Eu estou indo junto. Eu fico mais vivo quando cada um de vocês monta. Eu me sinto parte desse grande rizoma, né, que é o teatro
brasileiro. O que cada um desses artistas, não só da minha geração, de todas as gerações, faz, agem, né? Então, eu tenho muita consciência e responsabilidade de estar aqui nesse momento e, evidentemente, agradecimentos sem fim. Assim, que lindo, meu amor. É isso, você falando de uma beleza sem fim, porque existe um provérbio taoísta que fala: acredita naquele mestre que diz que não sabe tudo, né? Então, quando você vai falando e vai abrindo as possibilidades, aí finalmente é isso, são aberturas de possibilidades. Você falando, já nada mais, como sua camiseta já diz, e toda a sua obra fala, arte dá trabalho, né? Arte é trabalho, ó, de Mente, de Salvador. Olá. Ó, projeto do grupo de Mente de Salvador, a Arte dá trabalho. Maravilhoso. Sim, é isso, nessa fúria que você falou, né? Se Macbeth tentou usar de outra maneira, que a vida é cheia de som e fúria, porque ela é gesto e é paixão, ela é inundação, que a gente use isso para ficar ocupando os lugares mesmo, que a gente use isso para entender o que realmente importa, né? Como a gente está falando, se desde as cavernas eu precisava pintar uma mão e mimetizar um mamute ou alguma chuva que me agrediu, ou um dente de sabre, porque era uma forma de eu poder me entender no mundo, hoje parece que para eu me entender no mundo, tudo isso tem que ser tirado. É um pouco a sua frase, Newton, em Assombrações do Recife Velho, que você parafraseava e remodelava Gilberto Freire falando: a luz elétrica matou as assombrações, né? Mataram as assombrações. É isso um pouco, né? Esse neoliberalismo está matando o nosso poder de síntese, nosso poder de busca, nosso poder imagético de abrangência. Quando ele fala isso, aí Márcio vem falando: não sei o que fazer. A história tem que ser sempre recontada, porque tem até uma frase sua, né, do seu 100 palavras, que você traz: palavra-corpo, corpo-memória, corpo-livro, voz-pensamento. Você traz essas palavras que começam a se atritar de maneiras como se fossem bolas de pinball sendo jogadas, e a gente vai ter de entender esses fótons dentro da gente, só que não tem o que entender, tem o que sentir. E isso, Newton, também aqui, só para agora trazer você também, Newton, para a gente, vai poder ver um pouco o teu manancial, né? Você é um homem também, como o Marcinho, das letras, das palavras, da dramaturgia textual e da dramaturgia cênica. Não só porque propiciam essas imagens, mas também concretizam-as, sendo encenadores também das suas palavras, e até de palavras de outrem também, né? Mas sempre passando pelo seu viés. E nesse projeto específico, Newton, você acabou de vir de um sonho, um projeto seu acalentado há muitos anos, sendo retransformado, onde você pegou e dirigiu, então teve esse lugar onde várias instâncias estavam sendo mexidas dentro de você, à luz de um momento como a gente está. Eu acho que o Márcio trouxe muito bonitamente aqui, e ele está trazendo na obra dele também, nos espetáculos, não só, né, Projeto Brasil, Preto, mas agora Sem Palavras, é isso, que tem intersecções com um sonho também seu, para mim, assustadores, mas você vai compilar esse livro também agora dos 20 anos, os fofos, né? Essas tão bonitas falas de vocês, eu queria começar por aí, tá, Zé? E amigos todos, boa noite, todo mundo que está aqui. É tão emocionante porque aí a parte pessoal, né? Hoje eu me despedi, né? Perdi, sei lá qual é a palavra, 2 pessoas, uma em Recife, outra aqui em São Paulo. E esse reencontro aqui tão cheio de possibilidades, tão cheio, tão vibrante, tão cheio de vida, me emociona mesmo. Reencontrar essas pessoas todas, ainda aqui por nosso suporte possível, né, Márcio, que nos é dado, mas carregado de emoção. Linda fala do Zezinho no começo. Acho que esse encontro, penso eu, né, os outros fofos estão aqui, eu serei mais breve. O governo da Rússia deu sinais. Porque o governo da Rússia deu sinais. Então, se o governo da Rússia deu sinais, é melhor eu ser breve. Estou pegando o ritmo do Márcio de breve. O que é dado, eu vou... Voltei? Olha o governo da Rússia, gente. Gente, eu vou ficar quieto agora, porque o governo da Rússia... A Rússia deu sinais, Fernando Neves. Mas, enfim... Tô lá na Roda Viva, porque a Rússia... Eu acho que tem uma função, né, Márcio, bonita de, claro, de abrir os processos, a pedra fundamental, que não é pedra, né?
o sopro, a inundação. Mas e claro, eu e o Neves estamos aqui também mas todo mundo, porque eu não sei, essa coisa que o Paulinho sempre fala e que para mim é muito clara, isso vem realmente da convivência com o circo-teatro que o Fernando Neves nos contaminou. Ele fez isso. Mas já estava na gente, né? Que eu acho que é a ideia da família, né? Eu acho que a família fofa ela continua sendo mesmo nesse período de latência, né? De várias formas, né? Tanto em afetos e um cuidando do outro, como em outras parcerias artísticas, em outros projetos que não tinham a chancela, os fofos em cena. E eu acho que isso já está dado. Eu acho que você vai perceber isso aos poucos. Não quero falar do passado tanto, mas eu sei que eu posso te dizer que eu acho que é uma fala mais de boas-vindas que eu estou fazendo aqui do que qualquer outra coisa. E de coração mesmo, pelo respeito, pelo seu processo, pelo seu comprometimento com o teatro. Que eu acho que essas pessoas todas, elas têm duas características assim que eu acho apaixonantes. Assim. Que eu acho que elas não têm medo de investigar as suas subjetividades e suas pessoalidades, entende? Isso foi sempre um caminho em todos os processos, inclusive do circo, sim, porque a máscara, nada revela mais do que a máscara, né? E eu lembro que para mim a coisa mais aterrorizante era fazer o Gusmão na Mulher do Trem, porque aquela máscara, ela me revelava num grau, ela me revelava o meu medo, a minha coragem, a minha fraqueza. Eu parei de atuar ali, nada a ver, viu, Fernando? Era linda a peça, mas assim é de tamanho que é essa revelação, né? E nos outros processos de outras formas, né? Não vou ficar aqui me delongando, os meninos depois vão falar tudo para você no processo, mas eu acho que essas pessoas têm coragem de se olhar, né? De se autodescobrir no meio do processo. É um trabalho, como dizem tantos, né? É um trabalho que é sempre sobre si, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais ricas de todos desses tempos de fofos, ver como esses artistas não tinham medo desse abismo e desses processos de autobusca, autodesvelamento. Bom, aí podemos, né, criar mil palavras. E a força desse colaborativo mesmo, porque essa palavra pode estar meio, sei lá, onde é que ela está hoje. Mas é uma construção de um pensamento de teatro em coletivo, sabe? Isso é muito bonito, né? Essa confiança nesse coletivo. Que a gente vai construir uma linguagem juntos, né? A gente vai encontrar alguma beleza juntos, e quando a gente encontrar, a gente vai sentir e vai dizer, olha, vamos por aqui. Isso nos faz sentido, né? Essa forma, aquilo que eu disse, né? E eu acho que isso... E é engraçado, porque eu estava te ouvindo falar, Márcio, e eu lembrei das duas convivências que a gente teve mais próximas, assim, né? Que foi a oficina, que eu acho que foi uma oficina que a gente fez no Processo do Vida, lá em Curitiba. Sim, lá no início do Processo do Vida, que você foi dar uma oficina para gente. Foi incrível aquilo. E 4, 5 dias incríveis. E, inclusive, até do seu cuidado de me levar no aeroporto, buscar. Eu acho que isso diz muito. Essa qualidade de escuta, essa qualidade de cuidar do outro. Acho isso muito príncipe, assim, sabe? Num lugar bem especial. E dos Nômades, que eu não consegui completar, justamente porque ficou claro ali a potência dessa sua construção do que nos é dado. Logo, a presença da sala de ensaio era fundamental e eu não conseguia estar no Rio. Então, a peça ela foi se dando pelos cotidianos, assim mesmo, né? Pelo que vinha da rua e entrava. E muito interessante como você conduzia aquilo que parecia ser uma observação cotidiana, comezinha, pequena, para tentar ganhar sentido cênico, sabe? Até hoje eu não esqueço da Mariana Lima chegando e gritando, eu estou exausta, e jogando a bolsa no chão. E eu estou exausta, está na pedra. Com outros significados, né? Eu acho isso, e acho que tem essa coisa muito porosa, né? Que a gente, todos nós, né? Eu acho que estamos aqui reunidos porque somos amantes do teatro, né? Isso é muito lindo, depois desse tempo de algum tipo de distanciamento, de silêncio, né? Uma das palavras que a gente mais conversava durante o processo do sonho, que o Zezinho mencionou, foi... Aí só jogando palavras, não tenho nenhuma reflexão, mas a ideia da reconexão era sempre
mas como é que a gente volta? Mas a gente deixou de estar? Mas como que a gente vai voltar? Que teatro que a gente vai fazer a partir disso? Qual é o aprendizado disso tudo, né? Como é que a gente traduz isso como linguagem, como discurso, como forma? A ideia de presença. A presença, para mim, já virou... Porque aí a gente discutia, nós não podemos fazer uma peça que é sobre teatro, no caso, O Sonho, para quem não conhece, por aqui. Parecia uma coisa tão impossível, sabe? De mediar. Parecia uma contradição, uma fissura, mas também uma traição. Era uma coisa muito louca. Mas eu acho que isso dá ao seu teatro, porque eu acho que a gente quer assim, ouvir um pouco de você hoje, né? É bonito isso, trocar e te ouvir, né? E eu estou falando observações desse lugar aqui, de quem está vendo você chegar. E eu estive aqui com eles, eu tive um pouquinho com você, e te assistindo muito. E eu acho muito bonita essa urgência que o seu teatro tem. Eu acho que tem alguma coisa naqueles corpos. Estou falando eu nem vi sem palavras, que eu já imagino. Estou falando até de antes dele. Que eu acho que é esse que é o contemporâneo que a gente tem que discutir, entendeu? Porque é algo muito urgente a ser dito. Algo muito urgente a ser expressado. O dito que eu quero falar é dividido, experienciado, trocado, né? É muito bonito esse trabalho sobre essa chama do ator, sabe? Do ator, do atuante, do performer, como quisermos, né? Nominar ou não nominar, porque as palavras... Mas isso é um tema que eu acho poderoso, assim, né? Para o teatro e em você, né? Observando os espetáculos e claro, aqui, né? Pensando que vai ser esse encontro, né? Com os meninos, enfim, as meninas e os meninos, as meninas e os meninos. E acho que essa coisa inquieta também se traduz aí, né? Nessa pergunta mesmo. Tem uma coisa bonita também que eu acho que alguns artistas têm, eu computo você como um deles, que cada peça o Zé Roberto Jardim também, e Fernando Neves também, então eu estou boa companhia hoje. Mas eu computo mesmo, de formas bem diferentes. Eu acho que cada peça, é um efeito janela indiscreta, o efeito janela indiscreta é um amigo meu que falava, é que eu acho que cada peça de vocês é uma elaboração sobre por que fazer o teatro e como fazer o teatro, entende? Não é só construção daquela narrativa, que o belo está ali, que os artistas estão potentes, mas é um exercício sobre as próprias ferramentas, assim, sabe? É por dentro da ferramenta. Tem sempre uma fronteira que muda, assim, sabe? É muito interessante isso. É por isso que chamo de janela discreta, porque eu acho que uma obra-prima do Hitchcock, como muitos, né? Como o que ele explora sobre o voyeur, o olhar, o cinema através daquele filme. Mas ele está o tempo todo pensando que é cinema contando uma história. Estou lá, uma fruição, uma narrativa, com ou sem palavras, mas eu estou ali contando algo, o corpo está me contando algo. Mas, ao mesmo tempo, tem ali um lugar de laboratório, que eu acho que a gente... Né, o tempo da pesquisa, o Zé fala muito do tempo do erro, né? Que a gente também está perdendo o tempo de ser laboratorial, sabe? E pegar, hoje eu vou mexer nessa peça, e se não for ator, for não ator, e se for aqui, não for aqui, e se não for no teatro italiano, for não sei, e se não for assim, se for assim, esse ponto de vista do público, sabe? Vai mexendo, isso é tão importante, né, para o nosso passar o bastão e tentando pensar a nossa arte, né? Enquanto a gente está realizando uma história ou se comprometendo a contar aquela história. Enfim, são questões mais para nós aqui do que... Eu tô muito emocionado aqui de ver o grupo nesse momento, de ver você perto da gente, com a fala inicial do Zé, de estar vasculhando, acho que você não começou, está começando, né, Eduardo Reis e Luciana Lira, também já nem se... Mas está começando, daqui a pouco vai começar a pensar o que é o livro, e isso já é, sabe, algo de fôlego, de olhar isso, né? De tentar entender o que é essa construção, minimamente, mas, enfim, ela é, já como diz o Gilberto Freire, que você é um passado que se estuda tocando em nervos, então assim, você... mas, enfim, eu acho que é isso. Eu queria mais, se o Neves quiser comentar algo mais, para que os meninos também possam trocar com você. Estou feliz que nós estamos aqui.
Eu quero que o Zé Roberto faça uma introdução antes de eu falar. Tanta poesia. Introdução. Quero essa poesia para mim. Neves, meu mestre, minha loucura, meu amor, minha fissura, minha cicatriz, meu DNA com você. Tudo que eu faço, eu acho que eu acredito um pouco do que pode ser contemporâneo ou não, como foi um pouco chamado esse dia de hoje, e como você brincou um pouco antes. Eu quero ouvir sobre o contemporâneo, assim, entender, é ensinar que o pássaro tem que bater asa, né? Você, ou o que a gente pode entender como contemporâneo, né? Tem todas as definições que vamos tentando estar, ou falar, estar no seu tempo, entender o seu tempo, não precisar rotulá-lo, mas talvez subvertê-lo. E subverter, eu acho que é uma palavra linda, porque vem de subverso, embaixo do verso, por baixo da palavra. Começa pela palavra, mas a partir da palavra, o que vem a partir dela, o que eu posso estar por baixo dela, o que eu vou ter o subverso, o que eu vou subverter. E o tempo todo você está subvertendo. O tempo todo você está trazendo. Tem vezes que é pelo afeto, tem vezes que é pela língua, tem vezes que é pela espada, tem vezes que é pela mão, tem vezes pelo teu corpo, tem vezes que é pelo teu olhar. E, Neves, nada mais belo do que ter isso como memória para mim, memória artística que eu levo, relendo e copiando muito nas minhas coisas, que eu faço sim, porque eu não sou nada bobo, né? É óbvio que eu tento entender isso no meu corpo, eu tento entender isso na minha resolução. E é muito bonito eu poder atribuir filiação, saber de onde vêm as coisas. Eu sou um grande ready-made no mundo. Se Duchamp tivesse me conhecido, ele ia falar, rapaz, você vai ser a minha obra, porque eu sou isso. Mas eu atribuo e não nego isso. E isso se transforma na minha força. E que bom que eu tive as melhores fontes para ter as águas mais límpidas dentro de mim correndo. Para poder inundar, como o Marcinho falou, e para poder criar presenças e belezas, como o Newton está falando. Então, Neves, agora queria muito poder ver você falar depois de todos eles, e depois esses fofos virem, e a gente poder celebrar esse começo aqui, né? Esse lugar inaugural, esse dia de ritualização desse umbral que foi atravessado, cada um nas suas casas. Mas que belo, isso poder ter acontecido dessa maneira, que o que importa ainda, né? Se o rito reforça o mito, que o mito seja forte e que o rito seja criado pela gente. Se está todo mundo de comum acordo, o rito tem a mesma força. Obrigado, amor. Poxa vida, coisa mais linda, né? É assim, nada mais afetivo, nada mais circo-teatro do que tudo isso. A gente chega num momento, né, muito interessante e importante, pelo menos a forma de ver, né, esse processo do Newton, claro que eu estou sempre acompanhando e vendo, né? Eu assisti Sueño, foi assim, enlouqueceu. Eu li o Sueño, depois eu assisti, e foi uma vitória interior grande, tanto artística como política. Ver do jeito que as coisas foram encaminhadas ali, com aquele texto deslumbrante, como sempre, do Newton, usando como é que a gente vai dizer, uma arma, um veículo para falar de uma história tão importante, tão omitida, né, aqui no Brasil, e tanto é que a gente cai de novo nessa esparrela, nessa armadilha, nesse golpe de novo, e o sonho está ali provocando tudo na gente, dizendo até como convém, né, um melodrama que, olha aqui, se você for omisso, eu não vou poder falar, porque senão vou dar spoiler, mas você, como pessoa de família, você vai ter uma tragédia familiar que nunca mais vai marcar sua vida para várias gerações, não importa quanto você viva. Então, o sonho representa, para mim, sem ter um discurso absolutamente agressivamente político, o peso e a forma de falar do perigo que a gente está correndo da forma mais poética, porque você é um poeta, né? Mais poética sobre isso. E por isso que ela é tão angustiante, né? E então vejo que para o Newton também,
na sua elaboração, como um grande autor, como um grande ator, porque ele fazia o Gusmão de uma forma tão brilhante, né, como diretor. Enfim, eu tenho que começar aí, né, a falar sobre isso. Ver o crescimento do Zé, uma coisa deslumbrante, a forma com que ele foi elaborando tudo com tanta autenticidade, com tanta poesia, com tanta delicadeza, porque isso é dele mesmo, né? E, para mim, chega nesse momento tão naturalmente, vai fazer 20 anos que eu trouxe essa proposta do circo, né? Porque o circo, para mim, foi a minha vida, eu nasci no circo, é a minha vida, a minha essência, e eu neguei durante muito tempo, por fatores que, ao mesmo tempo que me ajudaram e me transformaram, mas eles também foram... Ou seja, o que eu quero dizer? Cultura brasileira, né? A forma com que as coisas estão aí foram dadas. Teve aí uma elite que falou: eu vou me apropriar dessa cultura clássica, dessas normas, eu vou dizer o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado, o que é de bom gosto e mau gosto. Então, cada vez que eu penso nisso, eu penso que eu saí na contramão dentro do teatro, né? Gente, eu queria dizer uma coisa, porque eu vejo as coisas da minha família, vejo que a Ilô está aí, já é uma coisa tão linda para mim, para o meu coração, mas a máquina aqui, que é meu computador, ele, quando eu fui entrar, ele falou para mim assim: a gente vai instalar um negócio. Ele não perguntou se eu queria ou não, ele começou a instalar e está instalando, eu vejo ele está aqui do lado. Então, eu estou no celular, eu não estou vendo ninguém. Né? Eu estou aqui falando, mas não estou vendo. Por isso que, mas se eu tivesse no computador, eu estou vendo tanta gente querida, e principalmente minha família que está aí. Essa família, principalmente, né, Elô, minha prima, que ela é muito importante na minha vida, né? Assim, oficina, né, Té de Arena, todo aquele processo de vida dela me foi muito importante, né, para eu caminhar lado a lado, e que me deu segurança até para eu falar de circo depois de tanto tempo na minha vida profissional, porque é um país preconceituoso, né? Eu fico pensando, pô, já estamos no pós-dramático, eu nem no pré cheguei, eu sou do circo, eu ainda estou estudando melodrama, ainda estou tentando através dessa linguagem, porque é isso, né? Esse processo elaborado de produção do circo, é isso, de socialização, de familiaridade. Eu sou depositário de saber do meu pai. E o circo é o lugar onde todo que o Márcio tinha falado, que eu até marquei aqui, que é difícil as pessoas entenderem o seu lugar. O circo, você já nasce sabendo qual é o seu lugar dentro dessa sociedade. Entendeu? Que é familiar mesmo. É uma produção, e o circo ele já nasce nesse trânsito, nessa fusão de estéticas, de éticas, não é? Então, o circo é uma ruptura. Ele nasce agregando e ruptura. Imagina, nessa oficina que a gente está dando aí, foi uma coisa muito interessante, porque como é pelo online, ele está muito teórico, né? Porque, por exemplo, lá nos Focos já teria prática com a Kátia, Máscara Neutra, a Cris, com a Viewpoint, a Eriquinha, Corpo Melodramático, a gente ia elaborando dessa forma. Agora não. E foi lindo isso, porque abriu para a gente, através de dois atores que eu escolhi, porque são figuras icônicas e muito fortes dentro das formas populares que eu chamo, porque quando eu digo isso, eu já estou indo para a revista, já estou indo para o teatro de comédia, já estou indo para o pavilhão, entendeu? Já estou indo para esses lugares onde esses artistas transitavam. Então, pegar a Dercy é a coisa mais linda, porque os encontros dela com o teatro, porque ela morria de medo, ela era chamada de marginal, né? E, paralelamente, citando o tempo inteiro o Alfredo Mesquita, que é um homem importantíssimo na renovação do teatro brasileiro, mas quando ele diz assim, olha, aqui a Copô, o Juvé veio aqui, é o teatro do texto, ninguém mexe nisso. Daí eu lia para eles a Dercy falando, porra, não sei para que tanto texto, tanta palavra, negócio de deixa, insuportável. Eu estou falando, na hora que eu parar de falar, você fala em cena. Ou seja, entendeu? E é lindo também ver
a Dercy falando assim, olha, o Antunes, o Flávio Rangel, chegava, ele era muito cheio de si. Eles estavam começando também, né? Como todo bom diretor de teatro, teatro tem um... Mas, e daí vinha o Rogério Jacob, quando chegou, ele chegou com um texto, ele era muito legal, porque fala que era muito antipático, o Antunes e o Flávio Rangel, né? E não, o Rogério chegou legal, tudo, mas era texto demais. E é lindo, ela fala assim, mas daí apareceu o Boal na minha vida. Né? Não tinha Zé Celso naquela época, mas já tinha o Boal. É uma conexão com o teatro que vai dessa mulher. Ela falou, Boal, se texto seu disser, essa plateia não vai entender. Eu trabalho para o povo. Eu sei a linguagem, eu sei que o povo acha engraçado nesse país e sei o que ele é dramático para o povo. Então, esse texto não vai. Ô, Dercy, vamos mexer no texto, vamos elaborar aí. Você sabe, você está em diálogo com o povo brasileiro, não é de hoje. E sai do eixo Rio-São Paulo, né? E quando você volta, né, você já traz, é a mensageira que traz lá do norte para cá e vai andando. Ou seja, e daí ela fala, nossa, daí eu e o Boal mexemos no texto, ele dirigiu e foi um sucesso. E daí vai para o Grande Otelo também. Eu estou dando pequenas passagens, porque todo o meu pensamento sobre o artista circense e a grande preocupação, porque teve uma elaboração, eu estou abrindo janela, né? Porque eu sou caótico, eu já abri uma aqui agora. Todo esse processo com os fofos era para o ator. Mesmo a gente estudando melodramas, vaudevilles, teatro de rua, do Boulevard, lá na França, a ruptura ali do romantismo com o neoclassicismo, e, ao mesmo tempo, nem olhando que já estava início de 1823, a Batalha de Hernani, eu já dei um pulo lá para trás, mas estava ali em 1800 surgindo o melodrama, e ninguém estava olhando para isso, e eles estavam brigando ainda se dá para fazer um jeu de mão diverso, entendeu? Porque é isso mesmo, é toda uma elite que vai determinar, mas os românticos rompendo aqui e ali embaixo, sem que ninguém olhasse dentro do teatro, pelo menos tentando invadir um teatro, já tinha um povo criando melodrama. Desde o Rousseau que essa elaboração vem sendo feita. Então, todo o meu pensamento em relação aos focos era, primeiro, essa socialização. Eu dizia, não, a gente tem que fazer tudo aqui. É da minha família. Era assim. Quem costurava, quem fazia terno, então, quem pinta o telão, quem pinta a tabuleta lá de fora, quem ensina. Era uma socialização. E eu queria muito isso para os focos. Tivemos isso. A gente é assim, quando fala coletivo, eu falava, eu não tenho coragem de assumir o coletivo, para mim ainda é grupo, mas a gente é mais coletivo que todos os coletivos que eu vejo aí. Porque, por exemplo, uma peça dos Fofos, ninguém falava, nossa, todo mundo falava, os Fofos, eu vi um espetáculo dos Fofos. Tudo aquilo que o teatro quis tirar, que era o número 5, o que é o 5? É o centro do palco, que a história sobre o teatro, quando diz assim, poxa, o Procópio, o Rogério foi dirigir o Procópio, e diz assim, ô Procópio, mas eu não posso botar a cadeira aí no centro do palco e você chegar e todo mundo, você só chega para a estreia. Não, nós vamos tirar, né, essa... E daí todos os grandes atores falaram, não, a gente precisa tirar essa número 5 aí, hein? Esse 5 aí do centro do palco, 5 são aquelas marcas, né? De esquerda a baixa, direita alta, de 1 até 9, enfim, essa é a geografia do circo. E depois tudo vira isso, né? Eu lembro da minha família indo ver Cacilda e ver Fernanda, claro, cada um saiu ali montando sua companhia, mas virou o teatro da personalidade de novo, o teatro do close. Então, o que eu queria... Não, eu vou falar do Grande Otelo, que eu acho que eu até escrevi a palavra para não esquecer a palavra que eu falo, que o Grande Otelo, agora eu não vou achar, ele autenticou o cinema no tropicalismo. Ele vai fazer Macunaíma, isso tudo que eu estou falando é de entrevista com eles, né? O Grande Otelo falando em uma entrevista. Porque ele fez a transição. O Grande Otelo era muito inteligente, minha família dizia que ele era super inteligente, um cara bem articulado. E ele diz assim, daí chega um momento que o pessoal quer perguntar e quer saber do Macunaíma. O Grande Otelo, e aí?
Você foi a grande sensação do Macunaíma, né? Ele autenticou. Ou seja, ali nós vamos trazer o circo, os excessos do Rei da Vela, vamos trazer o teatro de revista. E daí ele diz assim, então, todo mundo ficava esperando que ele dissesse, até eu, quando eu li a primeira vez, que ele fosse falar, pois é, queridos, estavam duvidando que um artista vindo do teatro de revista, lá do cassino, não soubesse fazer cinema no meio dessas grandes estrelas. Eu acho que aquilo foi um desserviço para mim. Eu reconheço a qualidade de Macunaíma, mas aquilo foi um desserviço. Porque depois daquele Macunaíma, eu fui fazer um filme que não foi ninguém no cinema, porque me associaram com uma linguagem que o povo não entendia. Ninguém entendeu, o povo não entendeu, continuou sendo teatro de elite. Ou filme, o cinema de elite. Então, a grande preocupação minha, e por isso, às vezes eu tinha crises que eu falava, ai, meu Deus do céu, você pega melodrama, você vai pegar maniqueísmo, você vai pegar moralismo, você vai pegar... Precisamos desestruturar, por exemplo, Ferro em Brasa, eu te dizia assim, nossa, em 26, quando estreou As Mulheres de Pé, porque é a história da mãe que se apaixona pelo noivo da filha, que é nobre, e quando a gente conhece melodrama, a gente fala, nossa, um aristocrata com uma camponesa, morrem os dois, se não for, pelo menos um morre, é tragédia anunciada, né? E a mãe se apaixona. Então, meu tio diz, imagina, em 26, quando ele pegava a mulher beijando o noivo da filha, as mulheres ficavam de pé pedindo a morte dessa mulher aí, né? As mulheres pedindo, matem essa vagabunda, né? Então, a gente ficava, daí a gente conseguiu, porque nós temos um grande autor no grupo, ele pegou Ferro em Brasa e transformou num manifesto feminista, né? Assim, a peça é um grito feminino, né? Mas eu sofria, porque você trabalhar com aquela dramaturgia era uma coisa complicada, porque você precisa atualizar muito. Aliás, essa palavra que a Cris falou na nossa oficina, essa questão da atualização do nosso trabalho do circo. E daí eu falei, meu Deus, como é? Eu vou assinar que a Adúltera tem que morrer, mas nunca, então não vou montar. O Newton foi elaborando ali, termina lindamente com um discurso fantástico, que, aliás, descobri Maristela, a grande ingênua, a heroína romântica, eu entendi ali. Mas, enfim, o que assim, todo pensar a elaboração de tudo isso, porque, às vezes, no meio eu já queria partir para o Shakespeare, para o Nelson Rodrigues, que, aliás, esses dois autores foram minha grande motivação para eu começar a pensar sobre o circo-teatro, que eu só comecei com 52 anos, tamanho era o trauma. Não só não deixava minha mãe falar, como eu não contava, só as pessoas do meu primeiro grupo, que eu dizia, minha família vem de circo, vocês vêm, mas ninguém sabia, porque era um trauma, né? Eu fiz o curso de teatro brasileiro na USP e eu perguntei lá pelas tantas para o Décio, mas você pulou de 1890 para 1943, não tinha teatro no Brasil? Ele falou, sim, tinha, mas não interessa o programa. Eu pensei, as pessoas estão fazendo curso de teatro brasileiro, não sabem que teve teatro de revista, por exemplo, que é o grande sucesso do Teatro Nacional, né? Onde se inaugura o teatro por sessões, faziam 3 sessões por dia, no teatro de 1.500, e agora a gente só faz teatro para classe. E daí era essa a preocupação, era trazer uma forma de psicologizar, de tirar o ator do umbigo, levar para um lugar que exatamente o ator fica sabendo qual é a dele. Não só em cena, como onde ele vai e quando ele se depara com qualquer outro, como dizia no circo, papel, nunca era personagem, saber pelo menos da linha, por onde seguir, mesmo que aquilo não estivesse próximo do temperamento dele. Então, toda essa elaboração tinha muito menos a ver com a dramaturgia do circo do que com a formação do ator, porque não adianta, você tem que passar por esses lugares, por essa dramaturgia, para driblar e conseguir, entendeu? Sair dessa linha muito perigosa, né? Porque o que ficou assim, o que se pensa sobre melodrama é que é um lugar para dar risada, tanto é que é tanto preconceito que eu fui fazer trabalho com um grupo de Botucatu
um grupo maravilhoso, de gente muito bem formada, muito. E daí eu pedi para um ator que trabalhou com Antunes uns 30 anos, eu falei para ele, então, nessa cena final, você faça uma cena melodramática, porque quem fazia a atriz, assim, é o grande paixão da vida dele. Isso foi o texto desse pessoal de Botucatu, um texto maravilhoso. Essa senhora foi a que ensinou teatro para todos eles. Mimi agora é doutorado em Paris, Sarrazak, enfim, um povo que resolveu estudar fora e voltar para fazer um grupo em Botucatu. Então, se te convidarem, Márcio, para ir para Botucatu, vai, que é um povo de primeira, maravilhosos. E daí, quando chegou na cena final, ele se jogou no chão fazendo um estereótipo, não que eu seja contra estereótipo, né? Como disse o Sofredini, quando o estereótipo é bem feito, é maravilhoso. Né? E eu falei, meu Deus, será que esse homem é tão ruim assim? O que houve com ele? Que fala? Que jeito é esse? Estreou, eu falei para ele, desculpa, mas eu pedi para você... Ele falou, mas você pediu para fazer melodrama? Eu falei, então, mas o que é melodrama para você? Ele não sabia. Então, é um perigo, até quando você vai dirigir um ator, você pede para ele fazer melodrama, não peça nunca. Entendeu? Peça para fazer outra coisa. Não pede para fazer melodrama, que ele vai achar que vai fazer uma coisa horrível. Então, era isso. Como comunicar, como é que a gente entra num lugar e que realmente a gente possa ser um coletivo, não só na forma, na produção, nessa socialização, como também de linguagem, e entender aonde que a gente chega. Por exemplo, por isso que eu falei que o sueño você pode convidar uma pessoa que nunca foi ao teatro, que não sabe ler, escrever, não sabe nada da vida. É só a pessoa tem, geralmente a gente tem muita sensibilidade, né? É só levar lá, porque vai entender, vai saber direitinho o que é. É isso que é assim meu pensamento sobre isso, sobre o fazer, sobre o teatro, que eu sempre quis. E eu estava dizendo que o Shakespeare e o Nelson Rodrigues, que eu via e pensava, meu Deus, se esses atores fizessem como faziam lá no circo, isso ia ficar tão melhor. Mas por que eles estão dando esse tempo? A rainha não tem crise de ser rainha, ela é rainha, o rei é o rei. O negócio está em outro lugar, mas por que esse psicologismo, tanta pausa? Conta a história em voz alta com entendimento de texto, pelo amor de Deus. O Nelson Rodrigues é melodrama. Não precisa, você já sabe o que vai acontecer. Por favor. Foi isso que eu dizia. Pô, o circo lá, se esse povo aí fizesse como estão fazendo lá no circo, isso ia dar mais certo. Então, desde do nascimento do circo, que eu não vou falar, mas vamos lá, pega lá, século XVIII, Philip Astley, o circo de cavalinho, que ele monta uma estrutura em torno daquele espetáculo que era só o cavalinho ali no picadeiro e traz para fazer malabares, traz para cantar ópera, traz para andar no arame, para fazer corda, é multiplicidade de linguagens e tudo. O circo ele nasce agregando. Então, a gente ainda está em processo. São 20 anos dessa pesquisa continuar, mas eu sinto que ainda está em processo nessa perseguição de elaborar um texto com atores que tenham... por exemplo, eu vou falar o espetáculo o Zé Roberto fez, Os Palhaços Mortos, é um espetáculo genial. E é muita alegria, porque foi um pessoal que, aliás, é nosso amigo, e ele soube como aproveitar a inteligência deles e toda aquela formação lá da Unicamp, que eu trabalhei com eles. Então, era um povo que chegou o que o Zé queria num lugar. Eu não sei, o Zé pode falar tudo, mas eu vendo, eu via e eu falava, nossa, porque essas luzes, essa sonoridade fantástica, precisa de ator que tem tônus e joga, a palavra já nasce daqui para frente, nada pega aqui, nada põe eles num lugar assim de corpo, assim, era o tempo inteiro aquilo. Eu vejo assim que esse caminho do circo foi um caminho muito complicado, muito difícil. Tinha uma professora que a gente fez, o Chiquinho Medeiros, que Deus o tenha no mais alto nível, com muita luz,
que ele fez um projeto chamado Maioridade 68, que foi em 1989, 1990 e 91, onde se montamos 2 textos do Alcides Nogueira, né, Antares e Homeless, da Noemi Marinho. E daí, já me perdi porque eu fui nesse lugar do Chiquinho Medeiros, foi lá no Teatro de Arena. Eu me perdi agora, desculpem, porque eu vou abrindo a janela, mas, assim, esse lugar de ficar, a gente ficou 2 anos e meio lá, estudando e buscando esse lugar também, entendeu? De estrear, pegar toda a mendicância da rua e levar para dentro do teatro, para fazer espetáculo para eles, entendeu? Tudo isso veio nesse lugar de pensar como é que isso podia ser. Primeiro que me cutucava o tempo inteiro, eu falava, meu Deus, mas eu nasci no circo, eu convivi com tudo isso. Como é que no meu teatro não existe isso? O que eu faço não tem nada a ver com isso. Essa gente rompeu com uma porção de coisas, com muita coisa. A gente vê o Tubinho, pelo amor de Deus, ele só folga às quartas-feiras, tem um circo de 600 lugares que ele lota. E como disse a Kátia, ele vai transformando por onde ele passa, né? Pode ser que seja muito utópico da minha parte, mas chega uma hora que a gente precisa fazer essa ligação, sim. A gente precisa fazer espetáculo de terça a domingo. Porque não adianta também a gente ficar falando, tem esse homem que está no poder, que está no poder agora, que se Deus quiser, vai, sei lá, bom, enfim, e vai. Mas a gente precisa colaborar também, a gente precisa olhar para o povo e saber o que a gente vai falar para eles, como é que a gente vai chegar, como é que a gente vai transformar, né? Parece que a gente rompeu lá com a tragédia clássica, mas ela está na gente, né? E não estou dizendo que é para baixar, é criar uma cena, criar uma elaboração, elaborar um espetáculo, um pensamento de primeira qualidade, mas para eles, né? Eu morro de medo, né? Eu lembro lá do porteiro lá onde morava, eu ficava pensando, ele que aí ao teatro, eu pensava, essa peça não dá, porque se ele for, ele vai falar, teatro é chato. Daí, quando eu fiz uma montagem lá com o Montanher, lá, o médico monstro, lá no SESI, eu falei, vai ver, e ele voltou e pediu para todos eles irem, falou lá onde ele mora, para ir, porque, né? Todo mundo fala, mas o Tubinho muda em quê? O palhaço, muda em quê? Eu falei, muda também. Por exemplo, ele tira a caretice do povo onde ele chega. É pouco? O interior de São Paulo, tirar a caretice é pouco? Não, né? Então, é isso. É bem isso e só isso. Mas o circo vibra em mim todos os dias e é a descoberta através, agora, parece que a gente não sabe, mas sabíamos, mas trazer a fala da Dercy, a fala do Grande Otelo, tem muito mais coisas, mas não dá, porque quando eu falei a fala do Grande Otelo correndo, foram 3 horas de manhã, e da Dercy a mesma coisa. E assim, mescla em mim, e eu fico pensando, já que eu não tenho formação de ator, quando eu tenho meu grupo lá na ECA, que eu já começo fazendo um texto do Arrabal, A Princesa Comungante, eu falei, gente, eles me falaram tudo, a Silvia e o Hugo que estavam dirigindo, eu pensei, mas eu fui muito até de Arena, fui muito lá ver o Zé Celso, eu vi o Savary, eu vi o Vitor Garcia, eu vi esse povo todo. E também o corpo, né, que eu dançava, ou seja, era tudo. O povo do circo dançava, mas fazia trapézios, né? Então, ali, eu não tive dificuldade, que era uma linguagem que se aproximava daquilo que eu tinha feito lá, os anõezinhos da Branca de Neve, fazer um anjinho diabinho no Mártir do Calvário, aquilo estava muito próximo. Então, meu primeiro trabalho foi elaborado em cima de Reich, de Artaud, não foi assim, entendeu? E tudo, eu não tive uma dificuldade, o circo já estava dialogando em mim. Tanto é que o Gabriel Vilela, depois de um tempo, o Gabriel é meu grande amigo, e quando eu estava, né, eu fiz fim de jogo, ele disse assim, nossa, é tanta elaboração, eu vejo você em cena, é o ator de circo. Eu fiquei 1 mês e meio sem olhar para a cara dele. Fiquei puto. Hoje em dia eu falo, ai, meu Deus, que bom
eu preciso entendeu? Entender melhor isso em mim, que cada dia eu entendo melhor. É uma questão de alma. E a transferência, já que eu estava dizendo, essa produção, né? Aqui, né? Essa transmissão de saberes, essa socialização, formação, aprendizagem do circo. Outro dia, eu me emocionei muito porque eu falei, eu tenho minha família, e principalmente, né? É muito progressista aqui, mas a transferência, os fofos é minha família. Puta que pariu, eu não queria me emocionar, mas lá vou eu. Né? Os fofos é minha família. E só aconteceu o circo porque encontrei outra família, senão não daria certo. É uma pesquisa, uma realização que só dá certo em família. Você só consegue levar se as pessoas entenderem que são família. Tanto é que minha casa era uma continuidade do palco. Às vezes eu estava viajando, Fê, acabou o gás de cozinhar aqui, vai lá, a Kátia, ou o Marcelinho tinha a chave de casa, ou a Carol, não sei, ou Fê, não sei quem tinha. Vai lá e pega. Fê, não sei o que, vai lá e pega. Entra, pega, traz. A cadeira que está na minha sala aqui, aquela cadeira ficou tempo rolando para cima para baixo. Ou seja, ou pensar o teatro dessa forma, para mim, é isso. E essa é a grande felicidade. Eu acho que é aí que está, para mim, esse contemporâneo nessa fusão de tudo isso, de sentimentos e linguagens que o circo ele abarca, que ele abraça. Não é? Quer dizer, a minha fala tinha que ser sentimental, porque eu estou falando de circo, eu sou do circo, e ela envolve muito do sentimento, muito. E todo esse processo, essa pesquisa, continua sendo em cima desse pensamento. E só funciona assim. É isso. Lindo, Fê. Emocionante. Posso falar uma coisa pequenininha? Pequenininha. À vontade, Luísa. É assim, né? É aqui. Esse lado aqui é a nossa tia, tá certo? Tia Rituza, do circo. Ela fazia o ponto, ela apontava, porque tinha aquela coisa assim, naquele buraco, ela ficava ali e dizia tal, quando a gente esquecia. E depois eu já escrevi aí, segundo ato, o primeiro ato é o teatro, é o circo-teatro, o segundo ato é o teatro-oficina. Mas o que o Fernando falou agora, eu escrevi há uns 20 minutos atrás, aí no chat, dizendo o seguinte, né, que são 2h da manhã, porque eu estou na Suíça, eu estou morando aqui agora, e é como eu estava lembrando que era a hora que a gente chegava do circo, no caminhão, e ia tomar café com leite e pão com manteiga molhado, assim, no café com leite, e não é que não tinha propriedade privada, não tinha propriedade, tudo era de todo mundo, né, Fernando? Então, no que eu trabalho hoje, todo mundo pergunta, mas como é que você chegou a fazer o que você faz? O que eu faço é inventar um dinheiro. Eu invento um dinheiro sem dinheiro, invento um jeito das pessoas serem felizes sem dinheiro, o que parece milagre, né? Por isso eu queria falar para o Márcio que essa dimensão da tragédia, ela convive em nós, do circo, com tragédia e comédia o tempo todo, né, Fernando? Ou seja, a gente tem sempre essa coisa de ver o copo meio cheio, e é isso que eu levo. Todo mundo me pergunta sempre, quando me entrevistam, eu dou umas 10 entrevistas por semana aqui, eu falo, isso vem da minha infância, vem do circo, onde todo mundo fazia pipoca, mas o avô do Fernando fazia aviões que entravam em cena incendiados. Então, era tudo uma coisa só. E eu também recupero isso, tanto que quando eles me perguntam o que você é, eu falo, principalmente atriz. Mas depois, nos papéis, no currículo, eu sou doutora, professora, epistemóloga, sei lá o quê, economista. Mas não é, na verdade, é o circo. Né, Nando? Por isso que eu queria falar assim, não podia deixar de falar isso, porque eu falei agora há pouco, escrevi, não tinha propriedade privada, não, isso conceitualmente é muito complexo. Não tinha propriedade, gente, tinha café com leite, pão, manteiga molhado, né, Fernando? Depois do espetáculo. E é isso que eu estou fazendo até hoje, tá?
E é isso que o Nando faz, mas a gente faz em contextos diferentes. Eu faço com pobres na Colômbia, no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Brasil também. O quê? Inventar essa história da a gente se ligar pelas raízes. E o circo só se liga pelas raízes. Então, o Fernando tem uma família dos fofos e eu tenho uma família aqui na nossa rede, que é uma rede que chama Abya-Yala, da América Latina, tá bom? Um beijo. Olha, não quero falar mais, mas era impossível não falar isso. Está com o microfone desligado, Fê. Ainda está desligado. Ainda está desligado. Ainda está desligado, meu amor. Pronto, agora sim? Então, Elô, que bom que você está aqui, a Kátia também está, o Rodrigo, que eu vi que vocês estão aí. É esse lado progressista da minha família que me serve de muita inspiração, e Elô principalmente, porque ela me conhece desde que eu nasci. E ela foi assim muito minha guia em vida, minha mentora em vida. Ela me deu os caminhos, ela me deu a chave para abrir aí para eu, né, para eu seguir meu caminho. Então ela é uma inspiração para mim e é muito emocionante que ela esteja aqui. E daí eu não ligo agora de me emocionar, porque com a Elô por perto, com a minha família, não dou conta de também, não quero segurar e pronto. Mas é isso, Elô, a gente está ligado pela raiz e a gente transforma pela raiz, né? E vivo café com leite depois do espetáculo, que até hoje ainda eu faço isso. Obrigado, Elô, Kátia, Rodrigo, que vocês estão aí. Eu sei, vi uma porção de amigos também, queridos, quer dizer que eu via que escreveram, que eu não estou vendo, né, que eu estou no celular. Muito lindo, obrigado, viu, gente? Zé, amado, eu estou te vendo. Vou lá. Zé Fininho. Não tenho café, nós não temos das nossas xícaras, né? Dos nossos mugs, mas eu tenho um do Zé aqui. Que me Esse é outra referência, né? A minha família é muito teatro-oficina, né? A gente é circo e teatro-oficina. Completamente. Nós somos o rei da vela, né, Fê? Nós somos o rei da vela. É isso mesmo, amor. Beijo. Bom, Eduardo. Está com você, Zé. A gente, na verdade, a gente já está estourando um pouquinho, já estourou um pouquinho o nosso tempo, mas eu deixo para você, Zé, ou se Márcio quiser falar mais algo. Na verdade, a gente até gostaria de abrir para perguntas, mas eu acho que começa agora esvaziar, e aí, se Márcio Neves e Newton quiser falar algo mais, ou alguém do grupo, se não, está contigo, Zé, a gente pode encerrar. Eu vou me despedir antes, para eles poderem falar qualquer coisa, ou quem também... Eu acho que os fofos tinham que falar, tem Rafa, tem Kátia, tem Eriquinha, tem Cris, tem Ataíde, Zé Valdir, Léo Pacheco. Acho que tem muita gente aí, se quiser, eu acho que é bom, mas eu já vou me despedir aqui para ficar com essa última Só fala. uma perguntinha, desculpa, Zé, vai abrir para alguém se quiser fazer alguma pergunta ou não? Não pode, ou não dá tempo disso? Não, a gente pode até abrir, se alguém quiser fazer alguma consideração, pode fazer. Eu só colocaria como limite, acho que umas 15 minutos, porque senão fica, acho, um tempo muito estendido. E a gente falou, e tem muita gente aí. Mas né? foi incrível. A gente estava aqui para isso. Mas alguém gostaria de perguntar? Eu quero fazer uma colocação, então, em cima disso. Muito emocionante ouvir todo mundo. E eu acho que o Márcio traz uma coisa do coletivo que eu acho muito importante da gente pensar agora nesse nosso processo, porque quando você fala, Márcio, que esse coletivo ele faz uma curva, né? Que ele é complexo, essa história de grupo coletivo, que passa por uma curva de apagamento das individualidades. Eu acho que esse é um tema muito bom da gente pensar, porque somos muitos aqui, e eu fiz questão de falar para ter uma voz feminina também aqui nesse meio.
Porque essa curva ela faz ela é tão forte, e a presença desses homens brilhantes que estão aqui são tão fortes e tão afetuosas, que essas delicadezas elas vão sendo, elas estão juntas. A Érica, que está aqui, que é uma pessoa que pensou, que teve a ideia desse projeto, hoje ela está no Teatro de Container, numa estreia de um espetáculo, filme, de um projeto dela. Então, eu acho que esse lugar do coletivo, especialmente um coletivo tão numeroso como os Fofos, é tão bonito porque tem muito afeto envolvido, muita força de trabalho e tantas delicadezas dentro disso, né? Que não cabem nessas 2 horas que a gente se propôs aqui junto. Então, só isso. A Elô sempre falou assim que a nossa família era de homens muito afetuosos, delicados e mulheres muito porretas. Ali era o matriarcado. Eu também sou voz feminina aqui, eu também sou fofa, estou falando que o Zé não falou de mim, estou aqui, viu, Zé? Um beijo. Perdão. Eu estou com a coisa aberta aqui para ler. Desculpa. Alguém mais quer falar? Ou fazer alguma pergunta ou algo assim? Eu queria deixar só uma imagem bem rápida, porque tem a ver com o matriarcado que o Fernando está falando e com a ideia da família, né? Que esse grupo é para a gente, né? Que uma das memórias que eu guardo com mais carinho, eu estou no momento das memórias por causa do livro também que a gente está construindo, mas um dos momentos que eu guardo com mais carinho e uma das figuras mais presentes para mim como entendimento do circo é sua mãe, Fê. E um dos momentos que eu guardo com mais força é fazer trabalho de mesa na mesa da sua casa, enquanto sua mãe faz comida para a gente. Porque foi lá que eu li A Feia, que é o texto da minha vida, do Circo Teatro, gente. Se um dia alguém for montar, eu estou aqui. Mas é muito potente isso como modos, né, de tudo que você falou lindamente, e como a ideia de família, de gestar. É muito lindo. É muito lindo. Muito lindo. Você Parabéns. Falou... Eu quero falar. Deixa eu falar uma coisa. O Leopoldo Pacheco está aí. O Leopoldo Pacheco está aí. E o Léo, ele é extremamente importante para o nosso grupo. Queria perguntar se o Léozinho aí, querido, amado do coração, quer falar alguma coisa. Né? Não sei se o Léo ainda está aí. Então, mas... eu acabei de escrever aí que eu acho que isso é um núcleo que tem uma força feminina muito grande. Todos esses homens desse grupo são muito femininos, têm uma alma muito feminina e são de muitas delicadezas, né? Então eu acho que é uma conjuntura que eu acho que sim, quanto mais a gente conseguir falar junto, mais forte a gente vai ser para tudo que a gente for fazer nessa vida, né? Eu acho que o teatro traz isso de bom para a gente. E eu acho que os Fofos foram um grupo de pessoas interessadas em se formar. Eu lembro quando eu assistia os espetáculos do Baú da Aretusa, foi uma das coisas que eu comentei com todo mundo. Vocês estão fazendo uma pós-graduação aqui de uma maneira incrível, porque era uma aula de teatro e com essas pessoas todas que estavam se jogando de uma vida inteira de pesquisa, resultando em trabalhos que eram a cada 2 semanas, mudava de texto, mudava de produção, mudava de tudo. E você falava, isso é uma loucura, é uma usina de produção, é uma usina de criatividade e tudo. Enfim, eu acho que o teatro traz isso para a gente, né? A gente consegue transformar o mundo, a gente consegue fazer o mundo existir naquele momento da maneira como a gente acredita nele, né? Eu acho que os Fofos fizeram esse trabalho lindamente e continuam fazendo, cada um no seu canto aí, né? Eu tive a felicidade de estar no sonho com alguns Fofos, né? Eu tenho uma alma fofa, enfim. É fofo. Eu amo vocês, acho a coisa mais linda do mundo. Hoje eu tinha que estar aqui ouvindo isso tudo. Raquel, quer falar? Irmão querido.
Eu não sou fofa, mas queria dizer que família para mim também são vocês. Acompanhar o nascimento desse grupo, acompanhar a vida desse grupo, as criações individuais que depois aparecem, os talentos, especificamente o circo, Fernandinho, para educação para todos nós, e ver as aglutinações que vêm, os filhos, né? O Márcio chegando, a gente no Som e Fúria, há sei lá quantos anos, João, há 30 anos a gente no céu tem que esperar. Eu me sinto família de vocês. Eu me sinto família de todo mundo que é de teatro. Eu queria dizer que o nosso coração está junto no sofrimento, no amor e na torcida. Então, era um agradecimento por todo mundo que é de teatro que está aqui, que acho que é todo mundo, mas pelos fofos, porque é um espaço de afeto. Vocês nasceram como um grupo muito afetuoso. Aquilo de, na sede, ter comida, da gente sentir que era um lugar para ir, para ficar. Nossa, é um tipo de teatro que quando eu comecei a fazer teatro não tinha, que era aquela coisa do encenador, sabe, super distante. E vocês trouxeram a gente para a cozinha de vocês, que é o melhor lugar. Então, enfim, também só queria agradecer e dizer, eu também sou família, enfim. E amo os fofos. Querida, você é uma querida, viu? Um beijo grande. Ô, Nilton, mas você me matou. Você falou aquele negócio da minha mãe, na sala de jantar de casa. Isso. Minha cabeça. Lindo. Cris, queria falar? Mais alguém? Não, na verdade, eu só queria... O Má estava levantado, então ele vai antes de mim. Eu até fiquei em dúvida, mas aí eu lembrei de um trechinho que, para mim, um trecho da Bell Hooks. E aí, inspirada também, né, da Kátia falar, vou trazer uma voz feminina, eu também vou trazer uma voz não minha, mas uma voz de uma mulher maravilhosa, uma pensadora incrível, que é a Bell Hooks. E que esse trecho que eu lembrei de um livro dela que se chama Tudo sobre o Amor, para mim ele faz o link desde o início da apresentação do Zé, a fala amorosa do Márcio em relação à criação, a fala amorosa do Fê em relação à tradição, a fala amorosa do Nilton em relação à construção, né? Todas essas falas amorosas, de todos esses amores e desse amor que é a reunião da gente ainda está aqui resistindo para criar, e só resistindo porque talvez a gente realmente creia que criar ainda é o que pode nos transformar e nos transformar coletivamente, né? E aí eu pensei em trazer essa voz, é um trechinho bem curto, mas que para mim linka tudo isso, assim. Posso ler para vocês? Pode, Cris, claro. Então vamos lá. Não conheço ninguém que tenha adotado uma ética amorosa e não tenha se tornado uma pessoa mais alegre e realizada. A suposição comum de que o comportamento ético acaba com a diversão na vida é falsa. Na realidade, viver eticamente garante que os relacionamentos em nossa vida, incluindo encontros com estranhos, alimentem o nosso crescimento espiritual. E é desse lugar, dessa nutrição e desse alimento que eu acho que linka o que a gente faz com o que ela fala aqui, desse afeto que é compromisso e desse afeto que é compromisso e responsabilidade com aquilo que só pode ser rito e transmutação e reinstauração quando é coletivo, né? Então, essa conversa me lembrou desse trechinho. Lindo. Queria trazer só uma imagem. Bom, faço as minhas palavras da Cris, agradecer a fala de Zé, Nilton, Fernando, Márcio, lindas palavras. E me ficou uma imagem muito forte, que é a inundação. E o elemento, que é a água, que ele ocupa qualquer espaço, qualquer fresta. Ele invade, é o elemento que realmente chega no mais longínquo espacinho, ele ocupa, ele preenche. E pensar em corpo, a gente se eu não me engano, 3 partes de água, né? E esse corpo muda, esse corpo transforma, esse corpo dentro dessa biosfera
que a gente cria e que a gente faz. Então, essa coisa de inundar, a água inunda, transforma, ela provoca o caos e amansa. Enfim, ficou muito para mim essa coisa da água, esse lugar de água. Pensei agora também, me veio água útero, que é família, que acolhe, água que inunda. Lindo, mano. Eu queria falar uma coisa, só uma imagem que me veio. Depois já fala dos 4, né? Me veio essa coisa da família, do teatro, do circo e do trabalhador, né? A gente sempre foi trabalhador, a gente sempre se virou com o que tinha na mão para fazer teatro, né? Lá nos Fofos. Então me veio essa imagem, essa lembrança, essa memória, aquilo deu isso. Né? Então, um dia estava chovendo, eu precisava fazer um coqueiro para o Deus da Cidade. Eu estava lá na sede, aí eu fiquei olhando, meu Deus, eu vou fazer um coqueiro por quê? Eu preciso de material. Aí eu vi assim no cantinho lá da entrada um guarda-chuva. Eu disse, olha, um guarda-chuva, vou fazer um coqueiro com esse guarda-chuva. E o pessoal estava ensaiando lá na sala, eu fazendo um coqueiro, rasguei o guarda-chuva todinho, topei o guarda-chuva todinho, tal, não sei o quê. Daqui a pouco veio Fernando Neves. Cadê meu guarda-chuva? Tá chovendo, eu preciso voltar para casa. Cadê? Eu disse, não, o guarda-chuva virou coqueiro. Aquilo deu isso. Lindo, Paulinho. Você é exatamente isso. Você é exatamente isso. Falando isso sobre a nossa generosidade também, sabe? Que todo o fofo tem essa, não é tão fofo assim, nós não somos tão fofos assim, né? Mas somos fofos também pela nossa generosidade na criação. Então a gente é capaz de doar, como o Fernando falou, doou a cadeira deles várias vezes para esse cenário, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante do coletivo também. Eu acho muito bonito também dos fofos essa entrega, essa generosidade de todos, né? Para construir um pensamento, uma coisa. Isso. Lindo, querido, lindo. Lindo. Bom, eu vou encerrar então, gente. Já são 10h05. Maravilhoso. Obrigado, Márcio. Obrigado, Zé. Obrigado, Newton. Obrigado, Fê. A gente, na verdade, esse espetáculo esse projeto, Aquilo Deu Nisso, vai resultar num experimento cênico. Ele foi escrito num momento de pandemia, então, a princípio, é para ser feito online, mas, como o Márcio falou, a gente não sabe, não tem futuro, não sabe do futuro, então não sabemos o que vai ser isso. Eu confesso que há uma certa estafa de todo mundo dessa coisa online, e talvez não seja isso, mas quem quiser saber das novidades todas, nosso Instagram é o @osfofosencenam. Lá vai ser divulgado aquilo que a gente vai estar fazendo. Então, obrigado mais uma vez pela presença de todos e a gente se vê em breve. Beijos a todos. Obrigado, viu, gente? Obrigado, gente. Obrigado. Beijo. Tchau, beijinho. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Às noites. Café com